Olá, inicialmente eu vou me apresentar. Eu sou Marco Antônio Schiavon, sou professor titular de Química Inorgânica da Universidade Federal de São João del Rei. Eu gostaria também de agradecer a organização do terceiro Congresso Digital de Nanobiotecnologia e Bioengenharia pelo convite em apresentar esse trabalho que se intitula Pontos de Carbono, ou Carbon Dots, como eles são conhecidos na literatura, para aplicações biológicas. Para mim é um prazer realmente fazer parte desse congresso, devido à importância, né, que ele tem tido nessa sua terceira edição. Eu vou inicialmente falar sobre um pouco da trajetória do grupo de pesquisa em Química de Materiais, que eu coordeno desde 2005 na UFSJ, em que nós estudamos nanomateriais, dentre eles, né, os pontos quânticos semicondutores. Também temos estudado nanocristais de perovskitas e pontos de carbono ou carbon dots. Na verdade, o que tem esses materiais, todos esses materiais em comum? Na verdade, eles têm propriedades ópticas interessantes para diversas aplicações tecnológicas. Então, nós temos explorado no grupo tanto a síntese e caracterização dessas nanopartículas, como também nós temos explorado, por exemplo, aplicações desses materiais. Então, as aplicações desses materiais envolvem o que, por exemplo, que nós temos estudado? A utilização dessas nanopartículas, por exemplo, como sensores, biosensores, e isso tem sido muito explorado na literatura. No caso de carbon dots, nós temos estudado marcações biológicas, interações não específicas, e temos buscado interações específicas também, então em biomarcação, e também em células solares, que nós temos preparado e caracterizado em nosso laboratório. Então, o objetivo é sempre explorar as propriedades ópticas desses materiais em relação à possibilidade de excitação com luz, né, para obter respostas, então, tecnológicas por meio de interações com a luz. Nós hoje vamos falar basicamente de pontos de carbono, né? Então, os pontos de carbono, eles são considerados novos materiais de carbono. Eles têm essa característica, como eu disse, então, de apresentar luminescência, geralmente na região do azul, como está mostrando aí nessa imagem. Geralmente eles têm uma morfologia esférica e tamanhos menores que 10 nanômetros, e por isso, então, eles são considerados como nanomateriais. E apresentam também grupos de superfície, que são esses grupos de superfície que vão, então, dar a possibilidade de funcionalização e, portanto, de utilização em diversas aplicações, seja do ponto de vista biológico ou não. Bom, nessa apresentação eu vou falar, então, um pouco da origem desses carbon dots. Nós vamos discutir um pouco as propriedades desses nanomateriais, também métodos de síntese e exemplos de aplicações. E, finalmente, eu vou apresentar alguns estudos toxicológicos recentes que têm sido feitos para, então, se entender melhor as propriedades e possibilidades de aplicações desses materiais na área biológica. Bom, todo mundo sabe, né, que os nanomateriais de carbono existem numa grande variedade, né, como, por exemplo, na dimensão zero, unidimensionais, bidimensionais, né? E então os pontos de carbono, eles foram descobertos recentemente, em 2004, e eles são considerados, então, um novo tipo de nanomaterial fotoluminescente. E eles foram descobertos, na verdade, acidentalmente, durante uma purificação de uma síntese de nanotubos de carbono de parede única, em que se observou que tinha alguns nanomateriais ali, algumas partículas que estavam emitindo no azul. Então, se estudou, se foi a fundo na caracterização desses materiais, então, ficaram conhecidos como sendo pontos de carbono luminescentes,
né? E de lá para cá, então, se iniciou uma grande disparada na literatura, buscando, então, se entender a origem dessas nanopartículas e as possibilidades de aplicação delas. De modo geral, né, a definição geral, então, dessas nanopartículas, como eu disse, são, então, nanoaglomerados de carbono amorfo, ou então compostos por pequenas estruturas cristalinas, e com tamanhos menores do que 10 nanômetros, como nós podemos ver nessa imagem de microscopia, em que, então, existem tamanho, um diâmetro médio aí de 6,2 nanômetros, no caso desse trabalho, né? Geralmente, a composição dos pontos de carbono, eles têm muito maior em oxigênio que de próprio carbono, e também tem na sua composição um pouco de hidrogênio, né? Seria um ponto de carbono puro, esse. Então, apesar de ter uma quantidade maior de oxigênio, eles são chamados de pontos de carbono, devido, então, à importância desse elemento na constituição desse nanomaterial. Uma propriedade bastante interessante deles é essa fotoluminescência, então, na região do azul, que nós vemos uma imagem aí de uma dispersão em que está luminescendo no azul, e eles têm essa propriedade de geralmente ter uma emissão que é dependente do comprimento de onda de excitação. E isso, então, chamou bastante atenção no início dos estudos desse nanomaterial. Nós podemos considerar que ele realmente é uma estrela hoje dos nanomateriais, né? Porque se nós fizemos um levantamento na literatura de 2008 agora até 2022, usando as seguintes palavras-chave: carbon nanodots, carbon dots, carbon quantum dots ou graphene quantum dots, porque de forma geral eles são chamados na literatura por todos esses nomes, dependendo um pouco de como eles são preparados, dependendo um pouco da caracterização, da constituição desses nanomateriais, né? E se nós virmos, então, em 2021, nós tivemos mais de 14 mil trabalhos publicados. E, na verdade, isso, então, envolve não só a caracterização desses nanomateriais, mas também as possibilidades de aplicação deles. E isso, então, tem trazido muita atenção para esse tipo de nanomaterial. Dentre as aplicações, nós podemos definir 4 grandes classes, né? Que seriam a fotocatálise, aplicações em optoeletrônica, por exemplo, em células solares, a aplicação biológica em marcação celular e sensoriamento. Então, nós temos trabalhos nessas diferentes áreas, e essas aplicações, na verdade, elas são frutos das propriedades desses nanomateriais, como, por exemplo, solubilidade ampla que eles têm, a possibilidade de biocompatibilidade, que também é muito alta, essa propriedade de luminescência, como eu já mostrei, que é muito importante para esses nanomateriais, e também a possibilidade de funcionalização dessas superfícies, considerando que nós temos esses grupos na superfície, que geralmente são de carbono sp3, envolvendo grupos carboxilato, ou grupos hidroxilas, ou grupos amina, que então possibilitam que reações de funcionalização desses materiais sejam feitas. E, portanto, abrindo, assim, o leque de aplicações. Então, esse quadro, basicamente, é um quadro publicado agora recentemente na ACS, Applied Biomaterials, que mostra, então, que eles podem ser utilizados, os carbon dots, tanto como carregadores, né, transportadores, como fotossensibilizadores ou ainda como agentes térmicos. Então, existem várias possibilidades de se acoplar essas nanopartículas em diferentes sistemas, dependendo do tipo de aplicação que se quer. Mas, de modo geral, tem crescido bastante a utilização desses nanomateriais na área biológica, então, devido a essas possibilidades de se combinar as suas propriedades de fotoluminescência com a sua baixa toxicidade, que nós vamos mostrar no final, e então, os diferentes sistemas de interesse tecnológico que nós temos hoje. Quando nós pensamos, então, nessa gama de possibilidades,
de ligação dos pontos de carbono a sistemas de interesse biológico, na verdade, existem basicamente 3 tipos de interação que os carbon dots podem ter com essas estruturas, então, aplicáveis na biomedicina. Geralmente, a molécula de interesse biológico, ela pode se ligar covalentemente, visto que os carbon dots, então, tem grupos funcionais que permitem esse tipo de funcionalização. Também ele pode ser feito por interação eletrostática, porque geralmente esses grupos também têm cargas. Ou então, se se trata de pontos de carbono derivados, por exemplo, de grafeno, que são os graphene quantum dots, pode ser feito, então, interações do tipo pp. E isso, então, é um leque bastante grande de possibilidades de acoplamento, então, dos carbon dots em estruturas biológicas, de interesse de biológicos. Então, dentro desses 4 grandes grupos de aplicações que a gente tem, que nosso interesse maior é hoje falar em biomedicina, isso é possível, então, devido às propriedades dos carbon dots, que, por exemplo, envolvem essa solubilidade deles, que é muito importante, tanto em meio aquoso quanto em meio orgânico, a fotoluminescência deles, então, a possibilidade de biocompatibilidade, e aí, então, eu vou apresentar agora essas principais propriedades que têm sido de interesse para essas aplicações em biomedicina. Então, só resumindo de forma geral, né? Então, quando nós pensamos nas propriedades dos carbon dots, nós estamos falando em estabilidade química, porque são materiais cuja composição os elementos são inertes, né? Como o carbono, o oxigênio, solubilidade ampla, eles são solúveis tanto em solventes orgânicos quanto em solventes aquosos, em toda a escala de pH. Tem baixa toxicidade, como eu vou apresentar no final, mas de maneira geral, pela sua composição, né, por se tratar de elementos bastante comuns no meio biológico, eles então são considerados de baixa toxicidade, apresentam então a biocompatibilidade, são de fácil preparação, isso é uma realidade, e também apresentam baixo custo. Então, em relação a essas propriedades dos pontos de carbono, nós podemos pensar na fotoluminescência, por exemplo, em meio aquoso, dependente do pH. De maneira geral, existe uma variação da fotoluminescência em função do pH, mais próximo do pH fisiológico, a fotoluminescência desses materiais é alta e, portanto, permite que eles sejam utilizados nessas aplicações. Além disso, né, a fotoluminescência desses materiais também ela é bastante estável em função da força iônica. Então, para forças iônicas relativamente altas, de até 2 mol por litro, ainda a fotoluminescência é mantida. E isso, então, abre a possibilidade de diferentes aplicações para eles. Além disso, nós podemos pensar que a fotoluminescência é estável, porque ela consegue se manter ao longo de até, por exemplo, nesse gráfico, 500 minutos sem haver perda de fotoluminescência. Então, mostrando que realmente eles têm fotoestabilidade, o que é muito importante. Como eu já disse, essa foto, geralmente a emissão desses carbon dots, desde quando eles foram descobertos, tem sido majoritariamente na região do azul, né? Porém, eu vou mostrar que existem outros carbon dots multicoloridos. E uma outra propriedade dos carbon dots, que dependendo da aplicação pode ser interessante, é que eles apresentam um tempo de vida no estado excitado, né, bastante curto, da ordem de 10 nanosegundos. Então, esse gráfico mostra o tempo em nanosegundos em função do decaimento radioativo, quando nós promovemos, então, a excitação dessa nanopartícula. E também, né, geralmente, os pontos de carbono apresentam um rendimento quântico de fotoluminescência altos. O rendimento quântico de fotoluminescência, que está relacionado, então, também com o tempo de vida,
na verdade, uma razão entre o número de elétrons emitidos e o número de elétrons absorvidos. Então, nós temos um decaimento radioativo geralmente alto, e isso, então, possibilita que algumas aplicações que demandam esse tipo de aplicação sejam, importante para algum tipo de aplicação. Em relação às propriedades dos carbon-dátios, né, foi muito discutida na literatura, por exemplo, a origem dessa fotoluminescência, visto que eles são nanomateriais de carbono, basicamente carbono, oxigênio, né? E então se verificou que dependendo, né, do tipo de amostra, do tipo de carbon-dátil, às vezes a gente tem uma fotoluminescência que não depende do comprimento de onda de excitação, como a maioria de outras nanopartículas que nós conhecemos já, né? Por exemplo, os de semicondutores. Mas existem algumas nanopartículas de carbono que apresentam uma fotoluminescência dependente do comprimento de onda de excitação. Então, se buscou entender qual é a origem dessa fotoluminescência desses nanomateriais. E um trabalho importante foi de 2014, foi um que relacionou a homogeneidade ou a não homogeneidade dos grupos de superfície dessas nanopartículas, que geralmente é feita de carbono sp3. Então, para aqueles grupos, né, para aquelas nanopartículas em que existia uma certa homogeneidade do tipo de grupos de superfície, observou-se que não havia uma dependência, né, como nesse primeiro gráfico, não havia uma dependência do comprimento de onda de excitação na fotoluminescência do nanomaterial. Por outro lado, se existiam uma heterogeneidade de grupos de superfície, novos estados energéticos eram criados e, portanto, a fotoluminescência do material ela passa a depender do comprimento de onda de excitação dos nanomateriais. Então, isso no início da pesquisa com esses nanomateriais foi bastante discutido, bastante controverso, até que se teve um entendimento dessa natureza. Um outro entendimento, né, foi quando envolvendo a dopagem desses pontos de carbono. A dopagem com heteroátomos, como, por exemplo, nitrogênio, enxofre, fósforo. Então, aqui mostra, por exemplo, uma imagem em que nós temos um carbon-dátil dopado com enxofre e outro dopado com enxofre e nitrogênio, em que aquele dopado com enxofre e nitrogênio tem um rendimento quântico de fotoluminescência, ou seja, tem uma intensidade maior de fotoluminescência. E isso, então, também foi assunto de bastante estudo na literatura, em que se concluiu que quando se tem esses heteroátomos na estrutura do material, se criam novos estados eletrônicos, e esses estados eletrônicos, então, são responsáveis por esse aumento na intensidade da fotoluminescência. E aí, então, geralmente os carbon-dátios apresentam hoje, já em sua estrutura, além de carbono, oxigênio, um pouquinho de hidrogênio, eles também apresentam geralmente heteroátomos, como enxofre, nitrogênio ou fósforo, como estratégia de se aumentar a fotoluminescência desses nanomateriais. Mais recentemente, na literatura, né, se buscou, então, o interesse em se deslocar a emissão desses materiais para o espectro visível, porque eles emitiam inicialmente somente na cor azul. E, particularmente, para a marcação biológica, quando nós temos emissão em longos comprimentos de onda, e, portanto, a absorção também em maiores comprimentos de onda, eles vão ser usualmente preferidos, porque você tem uma redução da fluorescência e também uma menor energia de excitação, que às vezes é mais adequada para algum sistema biológico. E então surgiram exemplos de sínteses envolvendo, por exemplo, engenharia de solventes, com diferentes solventes, gerando então o que nós chamamos de pontos de carbono multicoloridos, em que eles têm uma então emissão até no vermelho e, portanto, absorções que vão também mais para o visível. E isso, então, abriu-se a possibilidade de novas aplicações para esses nanomateriais.
Em relação aos métodos de síntese desses nanomateriais, nós podemos pensar nos métodos, basicamente, dois grandes métodos, né, que seriam os métodos que nós chamamos de top-down, que são preparados, então, a partir da diminuição do tamanho de estruturas maiores, como, por exemplo, o grafite, nanotubos de carbono, óxido de grafite, entre outros, para gerar, então, os pontos de carbono. Por outro lado, a gente tem os métodos bottom-up, que seriam aqueles em que se parte de moléculas, né, como ácido cítrico, glicose, resinas, dentre outros, uma infinidade de outros, que permitem, então, a preparação de carbon dots, então, a partir da construção da junção desses nanomateriais. Então, eu vou dar dois exemplos de métodos envolvendo tanto assim os métodos bottom-up, tanto envolvendo o top-down, para ficar mais clara essa diferenciação dos métodos de síntese. Então, dentre os métodos de síntese envolvendo bottom-up, a síntese hidrotérmica, ela ganhou bastante destaque nessa preparação dos pontos de carbono, porque é possível se preparar uma infinidade de carbon dots a partir de diferentes precursores, como, por exemplo, suco de laranja, pó de café, gelatina, ovoalbumina e tantos outros materiais, então envolvendo síntese hidrotérmica, em que condições de temperatura e pressão são controladas. Geralmente, nessas sínteses, então, nós utilizamos um reator hidrotérmico em que é possível se controlar tanto a concentração dos reagentes, quanto o solvente e quanto a temperatura e pressão obtidas. E aí nós usamos, então, geralmente um reator hidrotérmico para a produção desses carbon dots. Um outro método, então, também chamado, né, de bottom-up, envolve a síntese via pirólise. A síntese via pirólise, então, ela parte de moléculas precursoras, como, por exemplo, o ácido cítrico ou polímeros, em que vai dar origem, a partir da pirólise incompleta desses materiais, né, a, então, esses carbon dots com diferentes constituições. Geralmente, para esse tipo de síntese, nós temos, então, para esse tipo de síntese, a utilização de um forno em que é possível se controlar a atmosfera, ou seja, se utilizar uma atmosfera, por exemplo, de argônio, ou uma atmosfera de nitrogênio, ou ainda uma atmosfera oxidante para a preparação desses pontos de carbono. Aqui tem um outro exemplo, que foi um trabalho que nós fizemos, em que nós estávamos interessados em estudar o efeito justamente da atmosfera utilizada, por exemplo, quando se utilizava ácido cítrico, na obtenção de carbon dots. Então, foi feito um trabalho de caracterização extenso com dois tipos de carbon dots, aqueles obtidos por meio, numa síntese em atmosfera inerte, e uma atmosfera oxidante, que é o próprio ar, né? Então, esse é um outro método possível de se obter, né? E no caso, nesse trabalho, nós vimos que não faz muita diferença, a atmosfera não vai ter um papel significativo na obtenção das propriedades do carbon dot, né? Agora, um exemplo de método top-down envolveu aqueles em que nós pegamos nanotubos de carbono de paredes múltiplas, fizemos um ataque ácido nesses nanotubos e obtivemos como se fosse a abertura desses nanotubos e também o recorte deles em pequenos nanopartículas com algumas camadas de grafeno e que apresentaram luminescência. Na verdade, esse trabalho é um trabalho que nós publicamos no New Carbon Materials, em que nosso objetivo era outro, era fazer um outro trabalho com esses nanotubos, porém, durante o processamento, nós observamos a formação dessas partículas luminescentes. Então, é como se nós tivéssemos recortado aberto os nanotubos de carbono e aberto ele em pequenas
pequenos tamanhos, né, com algumas camadas, porque os nanotubos de carbono, como a gente pode ver, eles têm algumas camadas, como a gente pode ver nessa microscopia aqui, né? E aí, então, nesse caso, nós chamamos esses pontos de carbono como pontos quânticos de carbono, ou seja, graphene quantum dots, porque geralmente eles vão ter propriedades de confinamento quântico. Então, o trabalho completo está aqui, e aí, então, nós recortamos os nanotubos, e depois disso, nós ainda funcionalizamos a superfície dele com aminas de diferentes tamanhos, para ver o efeito, então, que nós teríamos nas propriedades finais do material. Nesse caso, então, nós pegamos a estrutura recortada do nanotubo de carbono, que se transformou, então, em pontos quânticos de carbono, e fizemos uma funcionalização com aminas de diferentes tamanhos de cadeia. Bom, foi feita, então, uma caracterização extensa, né, extensiva desses nanomateriais, utilizando diferentes técnicas, como a gente pode ver a espectroscopia Raman nesse caso, e microscopia. Então, nós obtivemos, de fato, nanopartículas inferiores a 10 nanômetros e com propriedades semelhantes aos dos planos dos nanotubos de carbono, do grafeno. E o final disso foi que os pontos quânticos de carbono obtidos, eles tinham essa fluorescência em função do comprimento de onda de excitação, né, para os diferentes cadeias laterais que nós colocamos no material, resultando, então, em pontos quânticos de carbono que, apesar de terem rendimentos quânticos baixos, eles tinham essa propriedade de fotoluminescência, serem multicoloridos, ou seja, diferentes pontos quânticos tinham diferentes cores de emissão. E isso, então, é uma possibilidade, por exemplo, como eu já disse, para biomarcação, em que, então, esses longos comprimentos de onda geralmente vão ser preferidos para se evitar uma alta incidência, uma incidência com alta energia, né, de excitação, e também evitar a autofluorescência. Um outro exemplo que nós fizemos no nosso laboratório, utilizando pontos de carbono, foi usando a ovalbumina, porque a ovalbumina, na verdade, ela é um material bastante abundante, né? Ela constitui 50% das proteínas totais da clara, e, portanto, é um material já com características biológicas e que tem toda a constituição, vários elementos já, como, por exemplo, nitrogênio, enxofre na sua estrutura. Então, automaticamente, o ponto de carbono já vai ter uma composição que leva à presença, então, de grupos heteroátomos que geralmente melhoram as propriedades de fotoluminescência do material. Então, nós fizemos o tratamento, fizemos a síntese. Nesse caso, nós queríamos justamente estudar agora o efeito dos dois métodos de síntese diferente, ou o método de pirólise, ou o método de precursor, que são dois métodos bottom-up, para se obter, então, carbon dots. Então, nós obtivemos carbon dots tanto por pirólise da ovoalbumina, ou quanto por tratamento hidrotérmico, com 10 horas. E, nos dois casos, nós tivemos pontos de carbono com luminescência no azul, que dependiam do comprimento de onda de excitação como esperado, porque se trata de uma complexidade ali no precursor, que no caso era a ovoalbumina. Então, nós fizemos também a caracterização do tempo de vida no estado excitado e os rendimentos quânticos de fotoluminescência, que ficaram em torno de 9%, ou então em torno de 6%, dependendo da temperatura de tratamento das amostras. O que importa é que, mesmo com rendimentos de fotoluminescência baixos como esse, nós conseguimos fazer a marcação de células HEK, desculpa, 293, então, com esses pontos de carbono obtidos, aqui eu estou dando um exemplo, via síntese hidrotérmica a 150 graus por 2 horas. Eles
nós observamos que a síntese hidrotérmica gerou materiais mais adequados para a marcação biológica, que é a síntese por pirólise. Em seguida, nós também fizemos o índice de viabilidade in vitro, né, das células HEK293 incubadas com os pontos de carbono obtidos via pirólise e com os pontos de carbono obtidos via rota hidrotérmica. Então, nós fizemos diferentes tempos, até 48 horas, e diferentes concentrações do carbon dot. Como a gente pode observar, em todos os casos, nós observamos uma alta viabilidade para a incubação dessas células, né, dos pontos de carbono nessas células, mostrando, então, que, na verdade, os pontos de carbono, de fato, né, têm uma baixa toxicidade e que podem ser utilizados nesse tipo de trabalho em aplicações biológicas. Em relação ao impacto toxicológico dos pontos de carbono, de modo geral, quando nós vamos falar sobre esse impacto, então, geralmente, então, nós sabemos que os pontos de carbono hoje, sejam qualquer método de síntese, eles têm em tamanho médio de 2 a 10 nanômetros, e permite, então, a entrada na célula, seja animal ou vegetal. Então, na verdade, o tamanho, né, é utilizado como sondas biosensoras para a presença de íons metálicos, entrega de medicamentos, por exemplo, propriedades ópticas e baixa toxicidade, então eles são utilizados como marcadores, funcionalização superficial, viabilidade celular e dependência do pH, geralmente, da luminescência do material. Quando nós pensamos, então, em relação ao impacto toxicológico na natureza, né, nós temos que pensar, basicamente, em que nós temos que levar em consideração, então, a relação entre tamanho, absorção de corantes, por exemplo, os antibióticos, acoplamento a outras estruturas, né, que geralmente tornam as estruturas maiores, propriedades ópticas e ligantes de superfície, então, utilização como sensores, características mecânicas, então, dessalinização da água e materiais de revestimento, mas em todas essas aplicações, sejam, né, na natureza, ou seja, no corpo humano, todas elas, então, passam por a importância de se conhecer o impacto toxicológico que esses nanomateriais, então, vão causar no corpo humano ou na natureza. Em relação, por exemplo, ao impacto toxicológico dos pontos de carbono em células animais, um exemplo bem recente e que é no momento que mais tem sido estudado, quando nós pensamos, por exemplo, no tamanho, né, nós estamos querendo informações sobre, por exemplo, reatividade do oxigênio, homeostase celular, e interferências metabólicas e perturbação no sinal de apoptose. Então, foi feito um trabalho em que eles usaram como precursores moleculares dos pontos de carbono ácido salicílico e tiureia, obtiveram pontos de carbono por rota hidrotérmica e fizeram, então, testes in vitro e depois in vivo, em ratos. E isso passou, então, por marcação celular, também bioimagem de fluorescência dos camundongos, e após, então, o estudo de interesse, foi feito, ao impacto toxicológico foi feito no acúmulo de pontos de carbono, por exemplo, em células do coração, do fígado e dos rins desses ratos, então, antes e após o tratamento, né, então, tendo grupos de controle, e se observou que não há, então, não há sinais de morte celular devido à presença dos carbon dots nesses tecidos, devido ao ensaio que foi feito, né? Então, mostrando que os pontos de carbono não são tóxicos, né? Um outro trabalho agora envolvendo o impacto ambiental, então, nesse caso, o tamanho dos ligantes de superfície, ou seja,
né, os diferentes níveis, considerando os diferentes níveis tróficos, né, como fitoplâncton, zooplâncton, bivalve, peixes, né, nós podemos ter interação, então, por exemplo, com o meio, com metais pesados, né, eles são muito utilizados como sensores de metais pesados, por exemplo, né. Foi feito um estudo usando basicamente dois controles, né, a Daphnia é um trabalho bastante recente também, de 2022, usando então a Daphnia magna e embriões de zebrafish, em que foi monitorado, né, na verdade, no caso da zebrafish, a taxa de sobrevivência, desculpa, no caso da Daphnia magna, a taxa de sobrevivência e, no caso da zebrafish, a taxa de eclosão de embriões. E nós podemos observar nesses gráficos que em baixas concentrações, até 10, né, microgramas por ml, não há um efeito significativo, por exemplo, na taxa de sobrevivência da Daphnia magna com a presença de carbon dots. No caso da zebrafish, é possível observar que até concentrações maiores, a taxa de eclosão, né, dos embriões também não é alterada, né? Somente acima de 50 microgramas por ml é que começa a haver uma diminuição da taxa de eclosão, indicando, então, que esses materiais, então, apresentam toxicidade, mas, obviamente, que vai depender do nível de concentração dos pontos de carbono usado. Obviamente que esses estudos se referem a um tipo específico de carbon dot, né, de ponto de carbono. Porém, a literatura é vasta, né, nos diferentes precursores. Isso ainda é aberto na literatura. Qual é o efeito geral de carbon dots de diferentes estruturas, de diferentes constituições provenientes de diferentes métodos de síntese na toxicidade, seja no impacto ambiental, seja no impacto em células animais. Então, isso ainda está em aberto. Não existe um trabalho, nem trabalhos de revisão significativo em relação a esse tipo de entendimento na literatura sobre esses nanomateriais. Entretanto, a gente pode entender que isso obviamente, que é um começo de se entender qual é o impacto, de fato, toxicológico desses pontos de carbono, né, nos tecidos ou no meio ambiente. Então, de modo geral, nós podemos concluir que os pontos de carbono, eles são novos materiais com propriedades ópticas interessantes, que podem ser modificadas, inclusive, dependendo do precursor. Eles têm potencial para diversas aplicações tecnológicas, dentre elas, a aplicação em sistemas biológicos tem aumentado grandemente devido à possibilidade de funcionalização que nós temos na superfície dessas nanopartículas. Ele é um material ambientalmente amigável, porque obviamente não contém metais pesados ou outros elementos que podem comprometer, mas é uma nanopartícula, obviamente, que precisa ser levada em consideração. Geralmente eles têm uma preparação muito barata, de baixo custo e muito fácil de ser feita. As propriedades deles ainda não estão totalmente exploradas, ou seja, existem muitos outros sistemas que podem ainda, né, ser testados com carbon dots, portanto, novas possibilidades de aplicação, busca por melhor desempenho e toxicidade baixa e em avaliação, porque ainda não existe um estudo sistemático devido, então, à complexidade desses nanomateriais de carbono. Ou seja, é preciso ainda mais estudos nessa área para que a gente consiga chegar ao entendimento de uma maneira mais geral sobre os pontos de carbono. Bom, finalmente eu gostaria de agradecer, então, à universidade, às agências de fomento que têm fomentado o nosso laboratório e as nossas pesquisas nessa área. Nós estamos, então, agora iniciando uma nova etapa de estudos com esses nanomateriais envolvendo interações específicas agora em marcação biológica e também
buscando um estudo mais sistemático da toxicidade desses nanomateriais, seja em meios biológicos, né, seja em meios celulares ou ambientais, em condições ambientais. Essa é um pouco da infraestrutura do nosso grupo de pesquisa, e eu também gostaria de agradecer aos programas de pós-graduação em que nós atuamos, que é o programa de pós-graduação em Física e Química de Materiais e o programa de pós-graduação multicêntrico em Química de Minas Gerais. E eu deixo o meu contato caso alguém queira fazer alguma discussão posterior sobre a possibilidade desses trabalhos, de colaborações, e aí eu fico aberto, então, a perguntas. Muito obrigado a todos pela atenção, especialmente agradeço à comissão organizadora do evento pelo convite.